Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade, na área, mais uma vez, para a parte 2 das relações trigonométricas. Queridos, na primeira parte da aula a gente estudou as relações trigonométricas no triângulo retângulo. A gente viu que um triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo de 90 graus. O lado que é oposto ao ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa e que os outros dois lados são chamados de catetos. Porém, os catetos se dividem em catetos opostos ou adjacentes. Essa relação depende do ângulozinho adotado, oposto ao ângulo ou adjacente, ao lado do ângulo. Beleza? Vimos que nós temos três relações angulares importantíssimas, que são chamadas de relações trigonométricas. As relações primárias são seno, oposto pela hipotenusa, cosseno, adjacente pela hipotenusa, e tangente oposto pelo adjacente. Essas relações nós temos que saber, bem como também temos que saber os valores dos ângulozinhos notáveis, de 30, 45 e 60. Temos que saber que o seno de 30 é meio, que o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, que o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Assim como o cosseno de 60 vale meio, o cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 30 vale meio. Essas relações são muito importantes, assim como a tangente vale raiz de 3 sobre 3 para 30 graus, a tangente vale 1 para 45 graus e a tangente vale raiz de 3 para 60 graus. Só repetindo o cosseno, que às vezes o Tiago pode ter falado errado, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 meio. Beleza, queridos? Tranquilo? Então a gente não pode esquecer os valores de seno, cosseno e tangente para os ângulozinhos de 30, 45 e 60. Falamos também um pouquinho dos macetes. Na frente do 30, metade da hipotenusa, na frente do ângulozinho de 60, metade raiz de 3. Assim como na frente do ângulozinho de 45 vai ser a metade raiz de 2 em relação à hipotenusa. Beleza? Bom, queridos, nós vamos agora para a segunda parte da aula, que consiste em estudar as relações trigonométricas, porém, em triângulos quaisquer. Qualquer que seja o triângulo, não precisa mais ser retângulo. Então, ele pode ser acutângulo ou ele pode ser obtusângulo para usar essas relações. Então, vamos acompanhar com o Titi. Bom, queridos, este espetáculo de homem apresenta para vocês agora as relações trigonométricas em triângulos quaisquer. Tiago, já sabemos que as relações trigonométricas são seno, cosseno e tangente, conforme acabamos de ver na revisão. E também sabemos os valores notáveis de 30, 45 e 60 para seno, cosseno e tangente. Por que eu tenho que desenvolver agora esse assunto em triângulos quaisquer, que não sejam retângulos? Exatamente por causa disso. Porque essa trigonometria ela é desenvolvida apenas para triângulos retângulos. Então, é um conjunto limitado, apesar de ser importante e recorrente nos vestibulares. O nosso objetivo agora é calcular lados de triângulos, assim como a gente faz em triângulos retângulos, para qualquer que seja o triângulo. Por isso que nós vamos aplicar agora essas relações em triângulos quaisquer. Então, ele pode ser agora um triângulo acutângulo, todos os ângulos menores que 90 graus, ou ele pode ser um triângulo obtusângulo, que possui dois ângulos agudos e um ângulo obtuso, maior que 90 e menor que 180. Queridos, na verdade, essas relações aplicadas são provenientes de demonstrações de teoremas de Pitágoras ou relações de circunferência e círculo circunscrito a um triângulo. Querido, essas relações nós vamos dividir em duas leis. A primeira relação é chamada de lei dos senos. É óbvio que envolve o seno do ângulo. Para a gente entender essa lei, para a gente ver como se aplica essa lei, o Tiago vai te dar esse desenho aqui. Observa que nesse desenho eu tenho um triângulozinho, vou pegar meu indicador aqui, onde esse triângulozinho ele possui vértices A, B e C, lados A, B e C e ângulozinhos A, B e C. Ele é um triângulo qualquer. Para fazer essa lei,
para visualizar essa lei, o camarada pensou numa circunferência de fora desse triângulo, ou seja, aquela circunferência circunscrita ao triângulo, está do lado de fora do triângulo. E essa circunferência a gente sabe que tem um raio, que é esse R maiúsculo aqui. Querido, daqui a gente pode provar, né, que a lei dos senos é dada por lado A dividido pelo seno do ângulo oposto, vai ser igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo oposto, que vai ser igual ao lado C dividido pelo seno do ângulo oposto. E que isso é igual ao diâmetro desta circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, vai ser igual a 2R. Essa é a lei dos senos. Se você não tem facilidade para decorar a fórmula, não tem problema. Você vai guardar que a lei dos senos é uma proporção. Que a lei dos senos nada mais é do que uma regra de 3, coisa que nós adoramos. E para fazer essa regra de 3, você sempre vai guardar esse mecanismo que o Thiago vai fazer aqui. Ó. Olha para cá. Você vai pegar o lado que você tem, digamos que você tem o lado A, e dividir pelo seno do ângulo oposto. Quem é o oposto ao lado A? O ângulo A. Então, eu vou trabalhar lado dividido pelo seno do ângulo oposto. É o que eu escrevi aqui, ó, lado dividido pelo seno do ângulo oposto. E isso vai ser igual. Bom, aí agora eu vou verificar quem eu quero. Digamos que eu quero B. Então, eu vou pegar lado B dividido pelo seno do ângulo oposto. Oposto a ele vai ser o próprio ângulo B. Então, vai ser B dividido pelo seno de B. Olha lá, seno do ângulo oposto. Da mesma forma que eu poderia também descobrir o lado C, desde que eu pegue o lado C e divida pelo seno do ângulo oposto. Sempre isso aqui, ó, lado, seno do ângulo oposto. É igual a lado, seno do ângulo oposto. Que é igual a lado sobre o seno do ângulo oposto. Se você saber montar isso, mesmo que você não decore essa relação aqui, se você só demonstrar, se você só montar essa relação através de lado sendo o ângulo oposto igual a lado sendo o ângulo oposto, você já mata o exercício, você já faz o exercício. Então, nada mais é do que uma regra de 3. Como toda regra de 3 é uma proporção, nós temos que saber que existe, então, uma constante chamada constante de proporcionalidade. Essa constante de proporcionalidade vai ser o diâmetro da circunferência de fora, ou seja, o diâmetro dessa circunferência circunscrita ao triângulo. E o diâmetro é 2R, 2 vezes o raio. Essa, senhores, é a lei dos senos, importantíssima para os vestibulares. Então, guarda, lei dos senos, lado seno do ângulo oposto, vai ser igual a lado seno do ângulo oposto, que vai ser igual a lado sobre o seno do ângulo oposto. E isso é igual a 2R. Tiago, tem como a gente fazer uma demonstração disso se eu esquecer? Tem. Só que a demonstração não é tão simples, não é tão trivial assim. Você tem que imaginar esse círculo de fora. Então, o camarada, ele imaginou isso. Ele percebeu essa situação. Agora, olha a demonstração como está associada direto, né, à relação de circunferência e círculo. Querido, vamos só dar uma olhadinha. Você não tem que saber fazer, mas você pode visualizar isso de maneira bem bacana. Então, vamos voltar ao nosso desenho, onde nós tínhamos um triângulo de vértices A, B e C. Então, lado A, lado B e lado C. Porém, nesse triângulo, a gente teve que imaginar essa circunferência do lado de fora aqui. Essa circunferência vai ter raio R ou diâmetro 2R. Então, olha o que o Thiago fez. A partir do vértice B, eu tracei um diâmetro aqui, ó, BD. BD vai ser um diâmetro. Se BD vai ser um diâmetro, aqui é R e aqui é R. Desta forma, o triângulo BDC, ó, eu criei uma reta aqui também, DC. Esse triângulo BDC vai ser retângulo. Tiago, por que esse triângulo vai ser retângulo? Eu não entendo por que esse triângulo é retângulo. Bom, isso é uma propriedade, e além de ser uma propriedade, você pode entender dessa forma. Olha para mim. Se BD é diâmetro, esse arco aqui em cima, aqui, o que o Thiago está colorindo, mal colorido, mas está, é um arco de 180 graus, porque o diâmetro divide a circunferência em duas partes. Ela não é 360, então essa parte sim aqui vai ser o quê? 180, amarelinho. Porém, esse ângulozinho aqui, ó, ele é um ângulozinho escrito no círculo. A gente vai lembrar que o ângulo central era igual ao arco. E o ângulo inscrito é a metade do arco. Isso aqui é um ângulo escrito, então ele vai ser a metade do arco. Se esse arco é um arco de 180 graus, esse ângulo vai ser um ângulo de 90 graus. Então, estou te provando que o triângulo BDC, ele é o quê? Retângulo.
Da mesma forma que vamos pensar aqui um pouquinho com o Tiago. Olha só, vou trocar a cor da canetinha para facilitar a sua visualização. Aqui nós temos um arco BC. Ó, arco BC. Estou colorindo ele de azulzinho. Querido, você concorda que se esse arco aqui BC, ele pertence a esse ângulozinho D aqui, ó, então esse ângulozinho também escrito, está lá na circunferência, lá na linha, o ângulozinho da linha metade do arco, se esse arco BC é 80, aqui é 40. Se esse arco BC é 120, aqui é 60. Da mesma forma que esse arco BC também é associado a esse ângulozinho A aqui. Ou seja, o ângulozinho A é igual ao ângulozinho D. É isso que o Thiago está te mostrando, que o ângulozinho A, na realidade, ele vai ser igual ao ângulozinho D. Se isso aqui é um triângulo retângulo, nesse triângulo retângulo eu posso aplicar seno. Olha, o seno do ângulozinho azul vai ser o cateto oposto A sobre 2R, sobre a hipotenusa. Seno é oposto pela hipotenusa. Então, o seno do ângulozinho azul é A sobre 2R. Está demonstrado. Porque se você parar para pensar, o ângulozinho D é igual ao ângulozinho A. Então, falar seno de D é a mesma coisa que falar que o seno de A. Então, eu escrevi assim, ó, seno de D, ou seno de A, vai ser o cateto oposto A, dividido pela hipotenusa 2R. Seno de D é A sobre 2R, ou seno de A é A sobre 2R. Trocando o seno de A com o 2R de posição, estou mostrando que a razão lado, seno do ângulo oposto, ou seja, A sobre seno de A é igual a 2R. Essa é a lei dos senos. Da mesma forma que eu demonstrei para o lado A, eu teria que fazer o mesmo procedimento e demonstrar para o lado B, demonstrar para o lado C, e aí a gente chegaria nessa relação que nós acabamos de estudar, que lado seno do ângulo oposto é igual a lado sobre seno do ângulo oposto, que é igual a lado sobre seno do ângulo oposto, que é igual a 2R. Beleza? Então vamos guardar que a lei dos senos é uma regra de 3, lado seno do ângulo oposto, lado seno do ângulo oposto. E que essa constante de proporcionalidade é o diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo, como nós acabamos de demonstrar aqui. Querido, a segunda lei aplicada em triângulos quaisquer é chamada lei dos cossenos. Para muitas pessoas, também um teorema de Pitágoras generalizado, já que a sua demonstração vem do próprio teorema de Pitágoras. Querido, essa lei dos cossenos, eu vou pegar um triângulo qualquer, então lado A, B e C, como aqui é a figura, e 3 ângulos, alfa, beta e teta, não importa. Agora, vamos associar essa lei a um teorema de Pitágoras. Eu posso demonstrar que a lei dos cossenos é dado por isso aqui. Nossa, Tiago, vou ter que decorar 3 fórmulas. Não, você vai ter que guardar uma. Basta entender uma. Se você entender uma, você entende as outras. Vamos à principal, que é a primeira. Aqui vai ficar assim, ó, A ao quadrado vai ser igual a B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno θ. Querido, para você entender isso aqui de forma prática, vamos fazer o seguinte procedimento. Vamos imaginar que você conheça o lado C e que você conheça o lado B. Evidentemente que você vai ter que conhecer o ângulozinho entre eles. Repara que você tem que conhecer 2 lados e o ângulo entre eles. Vou repetir. Tem que conhecer 2 lados e o ângulo entre eles. Dessa forma, você pode calcular o lado oposto ao ângulo. Nesse caso, A. E começa com ele como se fosse um teorema de Pitágoras. Nós já estudamos na aulinha da semana passada. A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Começando com quem você quer descobrir. Não é teorema de Pitágoras porque não é retângulo, mas é como se fosse. Agora, você tem que tirar menos o duplo produto do que você conhece. Quem você conhece? O B, o C e o ângulo. Então, menos o duplo produto de BC cosseno do ângulo. Não é lei dos cossenos? Então, é o cosseno do ângulo. Menos 2BC cosseno θ. Tiago, beleza, eu entendi. Mas e as outras fórmulas? Não tem relação. Não tem diferença. Hipotético. Vamos imaginar que você conheça o A. Vamos imaginar que você conheça o B. Você tem que conhecer 2 lados e o ângulo entre eles. Você tem que conhecer o ângulo entre eles, você tem que conhecer qual ângulozinho agora? O ângulozinho alfa. Dessa forma, eu posso descobrir o lado oposto. Quem que é o lado oposto? O C. Então, a lei começa com C, como se fosse o teorema de Pitágoras. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado.
A diferença é que o C seria a hipotenusa, que eu quero descobrir. Então, C ao quadrado é ao quadrado mais B ao quadrado, menos o duplo produto do que eu conheço. Tiago, quem você conhece? O A, o B e o ângulozinho alfa. Então, menos 2AB cosseno alfa. Repara que a lei não mudou. Mudou a posição de letra. A, B, C. Não importa. Agora, a relação é a mesma. Então, não importa se eu usar A ao quadrado, B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno alfa. Perdão, cosseno θ. Ou B ao quadrado igual a ao quadrado mais C quadrado menos 2AC cosseno beta. Ou C quadrado igual a ao quadrado mais B quadrado menos 2AB cosseno alfa. O importante é a gente entender o porquê que se usa a lei dos cossenos. E isso nós vamos apresentar em alguns slides mais para frente. Antes, vamos tentar demonstrar de onde isso vem. Porque se você esquecer, você tem que saber fazer isso. E aí o procedimento é pitagórico. É um teorema de Pitágoras. Querido, vamos imaginar aqui que você tem, então, um triângulozinho qualquer. Onde esse triângulozinho vai ter lados A, B e C, vértices A, B e C e lados A, B e C. O que eu preciso que você entenda? Que eu vou traçar a altura aqui. Beleza? Tracei essa altura, chamei aqui de H, é a altura. Só que essa altura divide o lado B em duas partes. Parte da esquerda e parte da direita. A parte da esquerda eu vou chamar de X. Se esse lado é B e a esquerda é X, o do lado direito vai ser o quê? B menos X. Essa seria a ideia do exercício. Você pega um triângulo qualquer, divide através de uma altura, a altura H divide o lado em X e B menos X. O que acontece? Você vai ter dois triângulos retângulos, um à esquerda e o outro à direita. Então, você já pode aplicar dois teoremas de Pitágoras. Então, aqui está todo o procedimento para demonstrar. Vamos devagarzinho que você vai entender. Ó. Olha aqui para o da esquerda. Olhou para o da esquerda? No da esquerda, eu tenho como aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras aqui, ó, vai ficar assim: C ao quadrado é igual a H ao quadrado mais X ao quadrado. Essa relação é essa vermelhinha aqui, ó, X ao quadrado mais H ao quadrado igual a C ao quadrado. O que eu apliquei? Teorema de Pitágoras. Tudo que eu fiz no da esquerda, eu vou fazer agora no da direita. Digamos que no da direita, eu vou fazer assim, ó, A ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais B menos X ao quadrado. Olha lá, apliquei Pitágoras no da direita. Que é essa relação verdinha aqui, ó. B menos X ao quadrado mais H ao quadrado é igual a A ao quadrado. Pô, perfeito. Beleza. E agora, Thiago, eu vou desenvolver esse teorema de Pitágoras. O que seria B menos X ao quadrado? B menos X ao quadrado seria quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Né? Desenvolvemos um produto notável aqui. Evidente, mais o H ao quadrado igual a A ao quadrado. Está aqui. Só que repara, observe aqui, que esse valorzinho de x quadrado mais h ao quadrado, eu tenho aqui na relação de cima. X quadrado mais h ao quadrado é quem? C ao quadrado. Então, isso vai virar C ao quadrado. Então, já tenho A ao quadrado é igual a C ao quadrado, que é esse x quadrado mais h ao quadrado. E aqui na ponta, eu tenho um b quadrado aqui. Ó. Vou manter esse b quadrado ali. O que eu ainda não tenho é esse x. Eu não tenho x. Então, aqui tem menos 2bx. Qual é a minha ideia? Sumir com x. Para sumir com x, eu resolvo, então, aplicar uma trigonometria no triângulo retângulo. Isso aqui é um ângulozinho A, correto? Eu posso aplicar o cosseno. O cosseno de A vai ser o cateto adjacente x pela hipotenusa. Ó, vou escrever aqui, ó, o cosseno de A vai ser igual o cateto adjacente. Quem que é o cateto adjacente? X dividido pela hipotenusa, que é quem? C. Daqui, a gente consegue chegar, então, que o x ele vai ser C vezes o cosseno de A. Vou pegar o C que está dividindo, passar para lá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar x é igual a C vezes o cosseno de A. Pronto. Se o x é C vezes o cosseno de A, eu posso aplicar isso aqui, então. No lugar do x, 2bx, no lugar do x eu coloco quem? C cosseno A. Dessa forma, a gente demonstra a relação da lei dos cossenos, que A ao quadrado
vai ser igual a b quadrado mais c quadrado menos 2bc cosseno A. Simples? Não é. Ficar fazendo isso tudo de conta não é fácil, ainda mais lá na hora da prova, você precisa fazer. Mas você pode montar um sisteminha na hora, isolar o H que você não tenha, o X que você não tem e chegar no lado que falta. Só que você não vai fazer isso em 3 minutos, em 4 minutos. Por isso que a lei dos cossenos é muito importante. Então, guarda essa lei dos cossenos para a gente. Beleza, queridos? Então, repetindo, tanto a lei dos senos quanto que a lei dos cossenos é para se usar em triângulos quaisquer, seja acutângulo ou obtusângulo. Ah, Thiago, e no retângulo também pode usar? Pode. Só que lá é mais fácil usar as razões seno, cosseno e tangente, que são próprias de triângulozinhos retângulos. Beleza, queridos? Bom, o mais importante da aula é entender quando se usa a lei dos senos ou quando se usa a lei dos cossenos. Esse é o nosso objetivo. E para a gente entender quando se usa a lei dos senos ou quando se usa a lei dos cossenos, o Thiago preparou esse slide para você guardar. Querido, quando você usa a lei dos cossenos é uma lei específica. A lei dos cossenos é muito rápida quando você conhece dois lados e o ângulo entre eles. Vou repetir, você conhece dois lados e o ângulo entre eles. Toda vez que você tem dois lados e o ângulo entre eles, você deve usar a lei dos cossenos. Facilita, é rápido, é prático. Da mesma forma que a lei dos senos mostra uma proporcionalidade entre o lado e o seno do ângulo oposto. Por isso que na lei dos senos, o mais importante aqui é primeiro a gente entender que oposto ao maior ângulo, oposto ao maior ângulo, estará o maior lado. Sempre isso aqui será verdadeiro. Na frente do maior ângulo sempre vai estar o maior lado. Isso acontece em qualquer triângulo. Oposto ao maior ângulo sempre vai estar o maior lado. Assim como o lado é proporcional ao seno do ângulo, né? Então eu também posso falar que oposto ao menor ângulo, sempre estará o menor lado. Então, o seno mostra que existe uma proporção entre o ângulo e o seno do ângulo oposto. Como o seno ele é crescente no primeiro quadrante, quanto maior o ângulo, maior o seno do ângulo. Então, maior vai ser o lado, porque o lado é proporcional ao seno do ângulo. Beleza? Isso é importantíssimo. Mas, Thiago, quando que eu vou usar a lei dos senos? Quando você conhece os três ângulos. Lembrando que se você conhece dois, automaticamente você conhece três. Então, fica a dica. Se você tem dois ângulos, ou os três, você vai usar a lei dos senos. Porque aí, geralmente, você vai ter um lado e três ângulos. Toda vez que você tem um lado e três ângulos, você vai usar o que nós chamamos de lei dos senos. É dessa forma que você vai guardar um mecanismo para entender quando se usa a lei dos senos, três ângulos e um lado, ou quando se usa a lei dos cossenos, dois lados e o ângulo entre eles. Beleza? Uma última curiosidade da aula é a gente associar que a lei dos cossenos é muito usado lá na física. Lá na física, você toda hora usa a lei dos cossenos para calcular vetor resultante. Então, presta atenção. Na física, quando o seu professor te ensinou a calcular vetor resultante, qual é a força resultante? Qual é o campo elétrico resultante? Você aprendeu a usar isso através da lei dos cossenos. Só que para calcular lá, o seu professor de física te mostrou essa figura, que é essa figurinha aqui, onde você tem o vetor A, o vetor B, e para somar você usa uma regra chamada regra do paralelogramo. Só que aqui, para usar essa regra do paralelogramo, você faz uma projeção. Você pega esse vetor B e projeta ele aqui em cima, colocando a extremidade do vetor na origem do vetor. Então, você pega esse vetorzinho B, tira ele daqui e faz a translação dele para cá, de forma que a origem dele fique na extremidade do A. É dessa forma que você faz a regra do paralelogramo. Aí o seu professor de física te ensina a calcular o vetor resultante assim, ó. Vetor resultante ao quadrado vai ser o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado, mais 2 vezes AB cosseno θ.
Repara que essa, senhores, é a lei dos cossenos. Mas aí vem uma pergunta. Professor, por que que na física se usa o sinal mais, é mais 2AB cosseno θ, enquanto que na matemática se usa menos? O porquê que a física troca o sinal? Querido, não é que a física troca o sinal. Na verdade, a física faz a translação do vetor para cá. Então, a física não iria trabalhar com o ângulozinho θ. A física iria trabalhar com o ângulozinho aqui de cima, que é 180 menos θ. Então, ó, de novo, a física não iria trabalhar com o ângulozinho θ. Iria trabalhar com esse ângulozinho de cima aqui, que é 180 menos θ. Ou seja, é o suplemento dele. Ele vai ser 180 menos θ. Agora, lá na trigonometria, o professor Tiago vai te mostrar que no ciclo trigonométrico eu posso verificar alguns processos de simetria. E esses processos de simetria seria o suficiente para te mostrar essa relação. Olha para mim. O seno do ângulo é igual ao seno do seu suplemento. Vou repetir. O seno do ângulo, seno de alfa, é igual ao seno do seu suplemento. Assim como o cosseno do ângulo vai ser o oposto, ou seja, menos o cosseno do suplemento. Então, o seno de alfa é igual ao seno de 180 menos alfa. Assim como eu posso falar que o cosseno de alfa vai ser menos o cosseno de 180 menos alfa. Ou o contrário. O seno de 180 menos alfa é o seno de alfa. Assim como o cosseno de 180 menos alfa é menos o cosseno de alfa. Então, hipotético, eu tenho um ângulozinho aqui de 120 graus, para a gente entender. Então, quando eu tenho 120 graus, quem é o cosseno, por exemplo, de 120? O cosseno de 120, 180 menos 120 é 60. Então, isso vai ser igual ao cosseno de 60, olha lá. Se isso aqui vai ser igual ao cosseno de 60, eu só tenho que lembrar que eu estou trocando o sinal se for cosseno. Porque o cosseno do segundo quadrante, ele é negativo. Então, o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. É dessa forma que você vai fazer. Lá na física, a correção do sinal menos para mais se dá devido à regra do paralelogramo, porque você traz o vetorzinho aqui para cima, então o correto não era trabalhar com θ, era trabalhar com 180 menos θ. Mas para não ficar confundindo muito o aluno lá na hora da prova, a física resolve fazer o quê? Olha, vamos colocar o sinal mais, porque no segundo quadrante o cosseno é negativo. E aí menos da fórmula com menos do cosseno dá mais. E aí resolve o problema. Beleza, queridos? Tranquilo? Essa é a diferença do menos para o mais lá nesse conteúdo. É um assunto importante que precisa ser bem explicadinho para você. Beleza? Espero ter ajudado. Faça agora os exercícios do capítulo, que é um assunto importante e espero que caia no Enem este ano para você mandar benzaço. Queridos, obrigado aí pela presença mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser.